Primeiros anos. As origens de um ditador. Adolf Hitler nasceu em 1889, na pequena cidade de Braunau am Inn, na Áustria. Sua infância foi marcada por conflitos constantes em casa e dificuldades financeiras. Sabe como é crescer em um ambiente assim? Ele admirava o pai, Alois Hitler, um funcionário público linha dura, mas a relação dos dois era complicada e cheia de tensões. Na juventude, Hitler demonstrava talento para a arte, sonhando em se tornar um grande artista. No entanto, foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena, um golpe duro para suas aspirações. Essa fase foi um divisor de águas para ele, plantando as sementes da frustração e do ressentimento que viriam a moldar seu futuro. Sem rumo e sem dinheiro, Hitler vagava pelas ruas de Viena, absorvendo ideias nacionalistas e antissemitas que estavam em voga na época. Foi uma época extremamente difícil, que alimentou suas crenças extremistas e moldou sua visão de mundo, preparando o terreno para o que viria a seguir. Desilusão e ideologia. Encontrando um propósito. A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial só piorou a crise pessoal e ideológica que Hitler enfrentava. A rendição foi vista como uma traição, e a culpa dos judeus, socialistas e políticos liberais. Claro, para Hitler, a humilhação da derrota foi um golpe profundo, que alimentou seu ódio e desejo de vingança. Ele encontrou um bode expiatório perfeito nos judeus e socialistas, culpando-os por todos os problemas da Alemanha. A propaganda antissemita se tornou uma ferramenta poderosa em suas mãos. Em 1919, Hitler se juntou ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que mais tarde se tornaria o Partido Nazista. Esse foi o início de sua ascensão meteórica. Dono de uma lábia afiada, capaz de levar multidões ao delírio, ele logo se destacou. Seus discursos inflamados e cheios de ódio encontraram eco em uma população desesperada. Encontrou nos discursos inflamados e cheios de ódio uma forma de extravasar suas frustrações e subir na vida política. A propaganda nazista se espalhou rapidamente, conquistando corações e mentes. E o pior, suas ideias extremistas caíram como uma luva na Alemanha humilhada e em crise da época. A desesperança e a pobreza criaram um terreno fértil para o crescimento do nazismo, que prometia redenção e grandeza. Ascensão ao poder. A escalada nazista. O partido nazista, com Hitler no comando, se aproveitava do medo, da instabilidade econômica e do nacionalismo ferido da Alemanha para ganhar apoio popular. Promessas vazias de restaurar a grandeza da Alemanha era o prato do dia, e o povo comprava a ideia. A propaganda nazista, eficiente e sedutora, pintava um futuro lindo e maravilhoso sob o comando de Hitler. Em 1933, depois de uma série de jogadas políticas e da crescente intimidação promovida pelas milícias nazistas, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Propaganda e manipulação, consolidando o controle. Uma vez no poder, Hitler tratou de consolidar seu poder totalitário rapidinho. Liberdades civis abolidas, imprensa censurada, oposição nem pensar. A máquina de propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, trabalhava sem parar para construir a imagem de Hitler como um líder infalível, um verdadeiro salvador da pátria. As crianças, coitadas, já eram doutrinadas desde cedo, aprendendo a idolatrar Hitler e a abraçar a ideologia nazista. A sociedade alemã, sob um regime de terror e manipulação, sucumbia à dominação nazista. A Noite dos Cristais. Terror e perseguição. A violência e a perseguição se tornaram marcas registradas do regime nazista. A Noite dos Cristais, em 1938, marcou um novo patamar de terror contra os judeus. Sinagogas foram incendiadas,
Lojas de propriedade judaica foram saqueadas e milhares de judeus foram presos e enviados para campos de concentração. O ódio e a violência gratuita contra os judeus, considerados inimigos do Estado nazista, eram incentivados pela propaganda e pelas políticas racistas do regime. Uma nação em guerra, expansão e conquista. Movido por ambições expansionistas e pela crença na superioridade da raça ariana, Hitler jogou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial em 1939. A invasão da Polônia marcou o início de um conflito que se espalharia pelo mundo, deixando um rastro de destruição e morte jamais visto. Sob o comando de Hitler, a Alemanha nazista conquistou vastos territórios na Europa, impondo um regime de terror e subjugação aos povos conquistados. O Holocausto. Barbárie sistemática. O regime nazista implementou uma política sistemática de extermínio em massa, conhecida como Holocausto, com o objetivo de eliminar judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos considerados indesejáveis. Milhões de pessoas foram assassinadas em campos de concentração e extermínio, vítimas da barbárie nazista. O Holocausto permanece como uma das maiores atrocidades da história da humanidade, uma mancha que jamais será esquecida. A perseguição e o assassinato em massa de inocentes chocaram o mundo, revelando a face mais cruel e desumana do regime nazista. Resistência e oposição, lutando contra a tirania. Apesar do terror imposto pelo regime nazista, surgiram movimentos de resistência em toda a Alemanha e nos territórios ocupados. Pessoas e grupos, movidos por ideais de liberdade, justiça e humanidade, arriscaram suas vidas para combater a opressão e salvar vidas. A resistência ao nazismo, embora frequentemente fragmentada e brutalmente reprimida, demonstrou a coragem e a resiliência do espírito humano diante da barbárie. A queda do Reich, o fim do sonho nazista. Depois de anos de um conflito sangrento, a Alemanha nazista começou a ruir sob o peso de seus próprios erros estratégicos e da força combinada dos aliados. O avanço das tropas soviéticas em direção a Berlim e o desembarque dos aliados na Normandia selaram o destino do regime nazista. Em maio de 1945, com a Alemanha em ruínas e o Exército Vermelho às portas de seu bunker em Berlim, Hitler cometeu suicídio. O destino de Hitler. Suicídio no bunker. Enquanto as bombas caíam sobre Berlim, Hitler e sua esposa Eva Braun, recém-casados, buscaram refúgio em um bunker subterrâneo. Com a derrota iminente e o fim de seu Reich de 1000 anos, Hitler escolheu o suicídio a se render às forças aliadas. Seu corpo, juntamente com o de Eva Braun, foi cremado nas ruínas do Jardim da Chancelaria do Reich, em Berlim. Legado de atrocidades. Lições de um passado sombrio. A história é um espelho que reflete os erros e horrores do passado, e o legado do nazismo é um dos capítulos mais sombrios que a humanidade já escreveu. A ascensão e queda de Adolf Hitler e do nazismo deixaram cicatrizes profundas na história da humanidade, cicatrizes que ainda hoje nos lembram da fragilidade da paz e da importância da vigilância constante, servindo como um lembrete constante dos perigos do ódio, da intolerância e da tirania. As vozes daqueles que se levantaram contra a opressão ecoam através das gerações, inspirando a luta contínua pela justiça e igualdade. O mundo, ainda hoje, se depara com os desafios de combater o extremismo, o racismo e a xenofobia, desafios que exigem coragem e determinação de todos nós, buscando construir um futuro livre do ódio e da violência que marcaram o passado. A união das nações e a celebração da diversidade são passos essenciais para garantir que os erros do passado não se repitam.
A memória das vítimas do nazismo nos impõe o dever de jamais esquecer as atrocidades cometidas e de honrar suas vidas através da educação e da lembrança, e de lutar incansavelmente por um mundo mais justo, tolerante e pacífico. Cada ação, cada palavra, cada gesto de bondade é um passo em direção a um futuro onde a paz e a justiça prevaleçam.